Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois de nos consagrarmos ao Espírito Santo e dele recebermos a luz que vem da sabedoria, vamos ao último valor que eu fiquei devendo para vocês em função de um engano, de uma inversão de ordem, na verdade, que eu fiz do nosso foco. Mas como Deus é bom, misericordioso e de tudo Ele tira um bem, nós estamos falando hoje sobre o valor obediência. E o que vem depois desses 3 vídeos sobre o valor obediência já é uma reflexão em torno da instrução 24, que vai versar sobre o serviço da autoridade e obediência na igreja. Então, tudo providência de Deus. Hoje eu gostaria de comentar com vocês os aspectos gerais da obediência. Quando eu preparei esta formação, e depois indo para a capela com o meu resumo aqui, pedindo a Deus que jogasse a sua luz, né, da verdade, da espiritualidade, da fidelidade, da própria obediência sobre o que nós vamos falar, eu percebi que eu mudei bastante com relação à obediência. A essência ficou intocável, mas o espírito com que nós estamos já vivendo, graças a Deus, e evoluímos para isso, porque Deus é pedagogo e vai nos conduzindo pela mão aos poucos, eu fiquei assim agradecida a Deus por perceber o quanto nós crescemos no entendimento do nosso carisma. Então, em primeiro lugar, eu sinto a necessidade de que este valor, obediência, seja ensinado, mas, sobretudo, vivido e transmitido. Não se esqueçam dessa transmissão. Entendido, compreendido, absorvido, vivido e transmitido. Para esse processo, eu vejo a necessidade de clareza nesse campo, para que o verdadeiro espírito de obediência impregne todo o nosso ser e todo o nosso fazer, toda a nossa missão. Nós estamos estudando neste ano de 2018, hoje é precisamente dia 13 de setembro de 2018, é a memória de São João Crisóstomo, que ele interceda por mim neste momento e por vocês que me escutam. Nesta semana, em que nós estamos estudando o caminho dos ascetas, me coube o ponto número 21 da apostila. E o ponto 21 fala exatamente sobre o perigo dos excessos. Também na vivência de tudo que faz parte do nosso patrimônio espiritual, nós podemos cair no excesso para mais ou no excesso para menos. Qual é a medida de tudo na nossa vida? É o equilíbrio. Mas como nós somos, por natureza, desequilibrados, nós não somos
o fiel da balança, que é só Jesus Cristo, como o pecado nos desequilibrou, nós ou caminhamos para cá, ou caminhamos para lá, né? Ou nós estamos exagerando para um lado ou exagerando para o outro, e cabe ao Espírito Santo e à nossa boa vontade, ao nosso esforço, buscar sempre nos adequar ao bom senso, à retidão e à sabedoria. Com relação a essa necessidade de buscarmos a fidelidade mais próxima da vontade de Deus possível, tomemos da mão o livro de Josué, no capítulo 1, versículo 7. Deus está preparando Josué, que substitui Moisés, que já morreu, para tomar posse da terra prometida. E para que Josué, diante de uma missão tão grande, e também porque substituir Moisés não devia ter sido fácil para ele, uma missão tão complexa, Deus dá uma força para Josué, como dá para mim, dá para vocês. Eu tenho certeza que essa palavra para Josué alguma vez tocou o coração de cada um de vocês, ao longo da história da sua vida aqui na comunidade. E o que Deus diz para Josué? Ser forte e muito corajoso. Forte e corajoso. Será que são virtudes que nós precisamos hoje para viver? Não a conquista de um território neste mundo, mas nós estamos em busca da conquista de um lote, de um lugar no céu. Nós estamos peregrinando neste mundo. E a nossa meta é chegar ao céu. Atravessando este mundo cão no qual nós vivemos, onde tudo conspira contra nós cristãos, nós precisamos desses 2 grandes dons do Espírito Santo: a coragem e a fortaleza. Se o Espírito Santo realmente nos batizar nele, nos mergulhar nele, esses dons se reverterão em fortaleza, força para vencermos as dificuldades e coragem para não estagnarmos na nossa missão, para irmos além de limites que muitas vezes o medo nos impõe, a insegurança nos impõe, o amor próprio nos impõe. Como que chama aquela coisa que a gente tem? O respeito humano nos impõe. Firmeza, fortaleza e coragem do Espírito Santo. Mas Deus diz mais para Josué, para mim e para vocês. Cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Cuidar para que aquela palavrinha que Jesus falou no Sermão da Montanha, eu não vim alterar nada da lei. Eu não vim tirar nada da lei. Pelo contrário, eu vim para levar a lei à sua plenitude. E qual seria essa plenitude da lei? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Em seguida, Moisés dá um conselho para Josué em tom de autoridade.
não é mandando, mas é um conselho, fruto da experiência de Moisés também, ao longo do tempo que ele passou no deserto. O que ele diz para Josué? Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde quer que andes. Meus queridos, esta é a medida do equilíbrio. Nem para a direita, nem para a esquerda. No meio. Ah, mas a senhora não vive falando que a gente não tem que ficar em cima do muro? Mas isso não é em cima do muro. Isso não é mediocridade, é sabedoria. E é o Espírito Santo que nos dá o discernimento para você não ser medíocre, apesar de você, sim, ter que buscar uma fidelidade que se radicaliza na vontade de Deus. Porque para a esquerda ou para a direita, nós vamos cair na nossa própria vontade ou na vontade dos demais e manipular tudo que é de Deus. Estou falando, até agora, que nós temos que tomar cuidado para não cairmos em atividade nenhuma e em espiritualidade também, dos excessos. Tomar cuidado com os excessos, porque o excesso não vem de Deus, a não ser um excesso que nós temos que focar e procurar viver. O excesso do amor. Mesmo porque nunca seremos excessivos no fato de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por causa de Deus. Nós nunca conseguiremos amar além da medida. Mas isso não invalida aquilo que já falamos tantas vezes. Qual é a medida do amor? É amar sem medida. Não lembro qual foi o santo que falou isso, mas é essa frase que nos faz viver o mandamento maior da vida cristã. Também nesse ponto, nós somos movidos pela palavra de Deus. Qual é a palavra que nos autoriza a dizer que nós temos que ser excessivos apenas numa coisa? No amor. É tirado da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, lá no finzinho, começando no versículo 8. Paulo diz assim: não fiqueis devendo a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. Eu posso dever carinho, aliás, dinheiro, eu posso dever muitas coisas para os outros. Uma coisa eu não posso deixar passar, é o amor. Como diz aqui. Por quê? Existe um porquê de Deus e um para quê de Deus. Porque quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. Quer dizer, o amor, amar o próximo, não tem mandamento maior do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus Cristo amou. E a expressão maior do amor ao próximo é dar de si, é dar a vida, se preciso for. Continua São Paulo. De fato, os mandamentos tais, e cita lá, e qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor
não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Se a lei é a expressão da vontade de Deus, é uma das expressões da vontade de Deus, os 10 mandamentos, quem abraça a vida religiosa tem também as suas regras de vida, as suas normas. Nós, da fraternidade, também recebemos as nossas regras. A comunidade é orientada, é conduzida, é dirigida, é organizada em cima de linhas normativas. Mas, acima de tudo isso, está o modo como nós cumprimos os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja e os mandamentos da nossa comunidade também. Paulo usa 2 adjetivos. Cumpre plenamente a lei e cumpre perfeitamente a lei. Não sei se é adjetivo, advérbio, o que é. Plenamente e perfeitamente. O amor. Aqui é que entra a nossa dificuldade. Porque cada um de nós tem um modo de interpretar o amor. Há pessoas que acham que liberar tudo, passar a mão na cabeça, não, está tudo bem, ser light, facilitar para os outros demais, é expressão de amor. Será? Se fosse assim, Jesus teria tido, nos seus ensinamentos, nas suas falas, um conteúdo muito diferente do que ele teve quando nos ensinou. Então, vamos prestar atenção sobre qual é o tipo do amor que realmente constrói, que realmente edifica, que realmente unifica um grupo. Então, por isso, nós precisamos ter uma noção muito clara das exigências do amor, talvez mais conhecimento sobre isso do que sobre a obediência. Porque quando nós amamos de verdade a Deus e abraçamos uma causa de Deus, nós seremos submissos a Ele. Quem ama, cumpre os mandamentos. Quem ama, obedece. O verdadeiro obediente é aquele que faz o que tem que ser feito, mas movido pelo amor, convencido pelo amor. Um amor compreendido como uma decisão da vontade e não um mero e simples sentimento. Obedecer por obedecer é escravidão. Obedecer só quando concorda com a ordem recebida ou com aquelas normas de vida é soberba. Obedecer quando convém a mim é interesse. Obedecer sem critério é rigidez, mais do que rigidez, é burrice mesmo. Obedecer por amor, obedecer com amor, é humildade, é fidelidade, é virtude, é paixão pela vontade de Deus. Mas para fazer tudo isso, nós precisamos contar com, em primeiro lugar, a graça de Deus, porque sem ela, sem Deus, não podemos fazer nada, mas também com as nossas próprias forças. Por isso, São Paulo fala assim, quem não consegue se manter casto, case-se, certo? Quem não consegue se segurar, é melhor casar de uma vez. E aqui nós vamos nos valer de novo de Jesus.
Aonde? No evangelista Lucas, capítulo 14, começando do versículo 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se para essas multidões, Jesus lhes disse: se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não está falando aqui de consagrados, não está falando de vida religiosa, não está falando de sacerdócio, ele está falando para multidões, para os leigos, mas também para os seus discípulos. E ele diz: quem é que não pode ser, quem é que ele não considera seu discípulo, seu seguidor? Aquele que não é capaz de abrir mão até da sua própria vida, por causa dele, pela causa do Evangelho. Neste ponto, Jesus apresenta um exemplo para que as pessoas que estão lá no meio da multidão se autoanalisem, se autoavaliem. Quem não carrega a sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Em outras palavras, você quer construir uma casa, você quer fazer uma reforma no seu apartamento. Você primeiro não tem que fazer uma lista do que você quer, o material que você vai usar, quanto é que custa esse material, cada material, detalhado. Quanto é que você vai pagar de mão de obra? Quanto tempo vai durar esta obra? Porque quanto mais tempo, mais gasto. Calcular tudo, até calcular o possível prejuízo, a defasagem da moeda. Você tem que fazer um cálculo muito bem elaborado, para não ter surpresa no final. Acabou o dinheiro e a obra está pela metade. Aplique isto para a nossa realidade, o nosso chamado a um laicato missionário consagrado. Querer ser, mas não fazer o esforço para ser do jeito que as coisas são ou devem ser, é forçar a barra, gente. É ser desonesto consigo e com o grupo, com a comunidade, com a igreja. Eu sei que essa linguagem agora foi um pouquinho assim grossa, mas não vou retirar nem uma vírgula, nem um pontinho do J. Fique aqui então conosco esta reflexão muito simples, muito humilde, mas que eu acho que serve como uma plataforma de lançamento para algo muito além da nossa capacidade de compreender para nós o que significa obedecer. Vamos para o nosso terceiro ponto. O primeiro foi a nossa consagração ao Espírito Santo, o segundo ponto é a formação, e o terceiro ponto é o compromisso da semana. Na verdade, são 3 pontos. Primeiro, escrever, para depois partilhar, sem precisar ler. Que ponto desta formação chamou mais a sua atenção? Segundo, de acordo com esses aspectos iniciais e pela sua própria percepção, da sua vivência aqui na comunidade por tantos anos, qual tem sido o seu ponto fraco e o seu ponto forte na vivência disso? E terceiro, como é que
você pode colaborar praticamente. Eu quero exemplo, não é exemplo, eu quero uma sugestão prática de uma coisa que você pode assumir em pessoa, para que outras pessoas da comunidade, da fraternidade, entendam e absorvam este valor essencial da nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.